obra. O Rei da Vela tem um percurso muito interessante de criação e circulação. Ele é escrito em 33, mas ele só é publicado em 37. Só 30 anos depois, em 1967, é que ele ganha a prova dos palcos, que ele pode ser encenado. E em 2017, ele é reencenado pelo mesmo grupo que o encenou na década de 60. Então, vamos fazer um pouquinho desse percurso. Em 33, época da escrita, e 37, época da publicação, nós estávamos vivendo a Era Vargas, que é um momento político bastante específico do nosso país, especialmente porque é considerado um momento ditatorial. O segundo momento, que é 1967, é de novo um momento ditatorial. Década de 60, ditadura militar. Agora uma ditadura muito mais óbvia, direta, muito mais violenta, inclusive, né? E o último momento, de 2017, eu vou deixar para falar no final dessa nossa conversa, tá? Antes, então, vamos para entender um pouquinho porque esse percurso é importante, a gente tem que entender do que fala o Rei da Vela. Nós temos dois conjuntos de personagem. Os primeiros que são apresentados no primeiro ato são Abelardo I e Abelardo II. Já é muito interessante o modo como Oswald dá nome para essas personagens, né? Eles formam um duplo, um par, e esse par, ele é um par por atração e por oposição ao mesmo tempo. Por atração, porque um é o primeiro, o outro é o segundo. A gente já pode inferir por esses nomes que haverá uma linha sucessória. E em segundo lugar, um representa o capitalismo, francamente, que é o Abelardo II, Abelardo I, e o Abelardo II representa um pensamento socialista. No primeiro ato, a gente ainda fica sabendo da existência desse segundo conjunto de personagens que é muito importante, que é a família do Coronel Bellarmino. Então, a partir desses dois núcleos de personagens, a gente tem, então, a noção do capital, representada pelos Abelardos, primeiro e segundo, e a aristocracia rural em decadência, representada pela família do Coronel Bellarmino. Isso, então, é o que nós temos nos dois primeiros atos. No terceiro ato, a gente tem o final, né? O encerramento é uma peça que está dividida em 3 atos, e eu lamento, mas vou dar um spoiler aqui. No terceiro ato, a gente tem a derrocada do Abelardo I. Porque, embora ele tivesse muito dinheiro, estivesse muito bem, tem uma personagem muito importante que eu ainda não nomeei, que se chama O Americano, ou Mr. Jones, né? Que é o nome desse americano. O americano aparece muito pouco em cena, mas ele é muito mencionado. Porque há uma cadeia alimentar nesse sistema financeiro, nesse sistema de classes que é apresentado e criticado em O Rei da Vela. Sônia Pascolati. E por que isso é importante? Porque se há uma sucessão entre Abelardo I e Abelardo II, também entra o americano nessa história de sucessão, né? Nessa passagem do capital de um para o outro. E faz parte dessa passagem do capital a figura da Heloísa. Heloísa se casaria com Abelardo I, mas acontece a derrocada econômica do Abelardo I no último ato, e ela não há mais interesse, então, de Heloísa se casar com Abelardo, porque o que ela precisa é de dinheiro. Mas Abelardo II toma o espaço de Abelardo I. E nessa ocupação desse espaço, ele herda não só os negócios de Abelardo I, mas também a noiva dele, né? Então, Heloísa pertence a Abelardo. Isso faz referência intertextual ao grande casal medieval Abelardo e Heloísa, historicamente localizado, né, com registros. Um casal que venceu todas as tentativas de separação, trocaram cartas por muitos anos, embora cada um tenha sido trancado num convento diferente. E hoje, inclusive, eles estão enterrados no mesmo túmulo, no mesmo cemitério. Eles se tornaram um símbolo do amor imortal, do amor que atravessa todos os problemas. E o que nós temos aqui, em tom paródico, é o Oswald pervertendo essa relação e dizendo que o que interessa no casamento, de fato, é a economia. São os interesses comerciais e não o amor. Sônia Pascolati. Por quê? O Rei da Vela, em 2023, no vestibular da UEL.
Justamente porque em 2017, o mesmo grupo de teatro, chamado Teatro Oficina, sediado na cidade de São Paulo, remonta O Rei da Vela, porque sente em 2017 a mesma sombra ditatorial que Oswald vivenciou na década de 30 e que o Zé Celso Martinez Correia, diretor dessa montagem, vivenciou na década de 60. Em 2017, nós temos um movimento de ascensão da extrema-direita no Brasil. Isso tem sido largamente discutido pela imprensa recentemente. Então, a atualidade de O Rei da Vela está justamente em podermos, infelizmente, enxergar ainda hoje imagens do Brasil projetadas nessa peça que já está com mais de 80 anos. Né? Já está, é um texto consolidado no cânone, porém, infelizmente, muito atual. Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular 2023 da UEL. Especialistas comentam obras literárias. Realização: Coordenadoria de Processos Seletivos, COPS UEL e Rádio UEL FM. Na sexta-feira você acompanha novo episódio da série Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, é o destaque de sexta. O livro será comentado pela pesquisadora Amanda Crispim. Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.